Você já parou para pensar por que o jovem Davi, cheio de fé e transbordando do Espírito de Deus, escolheu exatamente 5 pedras lisas no ribeiro antes de enfrentar o gigante Golias? Pense comigo. Se ele tinha tanta certeza absoluta de que Deus lhe daria a vitória com apenas um único golpe, por que ele precisou pegar mais 4 pedras de reserva? Será que faltou fé ao homem segundo o coração de Deus no último instante? Eu vou te revelar esse detalhe impactante no final deste vídeo, então não saia daí. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje mudará completamente a sua visão sobre a guerra espiritual. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas Sagradas Escrituras. Hoje, nós vamos viajar no tempo, diretamente para o Vale de Elá, conforme nos relata o livro de 1 Samuel, capítulo 17. Esta é, sem dúvida, a história de coragem mais famosa de toda a Bíblia. Uma narrativa de superação que transcende gerações. A imagem do pequeno pastor de ovelhas derrotando um guerreiro colossal com uma simples funda é o maior símbolo de que, com Deus, os improváveis se tornam imbatíveis. Porém, as Escrituras escondem tesouros preciosos naqueles versículos que muitas vezes nós lemos correndo. Nós costumamos focar no tamanho da pedra ou na queda do gigante, mas esquecemos de analisar a mente, o preparo e as entrelinhas proféticas das atitudes de Davi. Para entendermos o mistério das pedras, precisamos primeiro sentir o peso do terror que pairava sobre o exército de Israel. O cenário era devastador, e o que estava prestes a acontecer naquele vale de sangue provaria que o silêncio de Deus nunca significa a sua ausência. Imagine a cena. De um lado da montanha, os filisteus, o exército mais temido e tecnologicamente avançado da época. Do outro lado, o acampamento de Israel, liderado pelo rei Saul. Entre eles, um vale seco. Durante 40 dias, o número bíblico da provação, o sol nascia e um pesadelo vivo saía das fileiras inimigas. Seu nome era Golias, da cidade de Gate. A Bíblia, na Nova Versão Internacional, nos diz que ele tinha quase 3 metros de altura. Vestia uma armadura de escamas de bronze que pesava impressionantes 60 quilos. Apenas a ponta de ferro da sua lança pesava 7 quilos. Cada passo que ele dava fazia o chão tremer. Cada palavra que ele gritava ecoava pelas montanhas como o rugido de uma fera. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus escravos. O medo é uma arma espiritual terrível, meus irmãos. Quando Golias gritava, a fé de Israel desaparecia. Até mesmo o rei Saul, que era o homem mais alto de Israel, tremia na sua tenda. O povo de Deus estava paralisado pela intimidação. Mas o que as hostes do inferno não sabiam é que Deus já havia preparado um libertador nos bastidores, e ele estava prestes a pisar naquele vale com uma encomenda nas mãos. A quilômetros dali, alheio à guerra, estava Davi, um jovem pastor de ovelhas, o caçula de Jessé. Ele não estava sendo treinado em academias militares. Ele estava adorando a Deus no anonimato das pastagens. Davi chega ao acampamento de Israel apenas para entregar pães e queijos para seus irmãos mais velhos, que eram soldados. Mas, no momento em que ele chega, Golias avança e faz o seu desafio diário. Davi ouve a afronta. Enquanto os soldados israelitas enxergavam um gigante grande demais para ser morto, Davi olhou para o mesmo cenário e viu um alvo grande demais para ser errado. Ele indignou-se. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? A notícia da coragem de Davi chega aos ouvidos do rei Saul. Saul, tentando ajudar com sabedoria humana, oferece sua própria armadura ao jovem. Mas a armadura de Saul era pesada, limitava os movimentos e, acima de tudo, não tinha a unção de Deus. Davi a rejeitou. Ele não poderia vencer um inimigo espiritual usando as ferramentas de um rei que havia perdido a presença de Deus. Ele escolheu descer ao ribeiro, e é lá que ele faz algo que carrega um mistério profundo, algo que selaria não apenas o destino daquela batalha,
mas o de toda a sua geração. Davi desce ao ribeiro de águas correntes. Ali, as águas já haviam moldado as pedras com o tempo. Ele não pega pedras pontiagudas que poderiam enroscar no couro da funda. E pega 5 pedras perfeitamente lisas, aerodinâmicas, preparadas pela própria natureza. Coloca-as no seu alforje de pastor, segura o seu cajado e caminha em direção ao vale. O silêncio desce sobre os 2 exércitos. Golias, ao ver que o campeão de Israel era apenas um garoto ruivo, sem escudo ou espada, sente-se profundamente ofendido. Ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses pagãos e grita: "Venha cá, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo." É neste momento que Davi profere um dos discursos mais poderosos de toda a narrativa bíblica. Preste atenção, meu irmão, pois este é o grito de guerra da igreja. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sem hesitar, Davi corre em direção à linha de batalha. Ele não anda devagar, a fé tem urgência. Ele coloca a mão no alforje, tira apenas uma pedra. Ele gira a funda. A pedra cruza o ar rasgando o vento com precisão divina e afunda diretamente na testa do gigante, o único lugar que a armadura não cobria. Golias cai com o rosto em terra, dobrando os joelhos perante o Deus de Israel. Mas a batalha ainda não havia terminado, pois havia um mistério no alforje de Davi que estava prestes a fazer todo o sentido. Antes de eu te revelar o mistério das pedras restantes, eu quero falar com o seu coração. Qual é o nome do gigante que tem gritado na porta da sua tenda há 40 dias? Para alguns, o gigante se chama depressão. Para outros, se chama falência, dívidas, um diagnóstico médico impossível, ou a destruição do casamento. O inimigo quer te paralisar pelo medo. Ele faz barulho para que você esqueça o tamanho do Deus que você serve. Mas aprenda com Davi. Você não precisa usar a armadura de Saul. Você não precisa lutar com as armas deste mundo com vingança, corrupção ou desespero. As nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Pegue a sua fé, que pode parecer pequena e desprezível aos olhos do mundo como uma simples pedra lisa de ribeiro, e coloque-a nas mãos do Espírito Santo. Quando você avança no nome do Senhor dos Exércitos, o gigante que hoje te assombra amanhã será apenas o degrau para o teu testemunho. Chegou a hora. Eu prometi te explicar no início do vídeo por que Davi escolheu exatamente 5 pedras, se pela fé, uma só resolveria o problema com Golias. Seria falta de fé? Seria um plano B? De forma alguma. Para entendermos isso, precisamos cruzar os textos bíblicos e ir até o livro de 2 Samuel, capítulo 21. Lá, a Bíblia nos revela um detalhe arrepiante que muitos ignoram. Golias não era o único gigante da sua família. As Escrituras registram que havia mais 4 gigantes nascidos do gigante de Gate: Isbi-Benob, Seife, o irmão de Golias, e um homem de grande estatura com 6 dedos em cada mão e em cada pé. Eles eram parentes diretos de Golias, sua linhagem de sangue. Sabe por que Davi pegou 5 pedras? Uma pedra para Golias e as outras 4 pedras para os outros 4 gigantes da sua família, caso eles descessem para tentar defender o irmão. Isso não foi falta de fé de Davi, isso foi o excesso dela. Ele estava dizendo: eu não vim apenas para derrubar o problema que está na minha frente. Se a família inteira desse demônio vier contra mim, eu vou dizimar a linhagem toda em nome do Senhor. Davi estava preparado para aniquilar não apenas a ameaça presente, mas para limpar o território por completo. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, que revelação gloriosa! Deus te chamou não apenas para sobreviver, mas para cortar pela raiz toda a linhagem do mal que tenta se levantar contra a sua família. Se essa palavra edificou a sua vida, se o Espírito Santo falou ao seu coração,
Não saia sem deixar o seu amém aqui nos comentários. Clique agora no botão de curtir e inscreva-se no canal para não perder as próximas mensagens que vão fortalecer a sua fé. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está precisando de forças para derrubar os gigantes dela. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus, nós nos levantamos hoje não com armas carnais, mas revestidos do Teu poder. Dá-nos a coragem de Davi para enfrentar os gigantes que têm tentado paralisar a nossa fé. Que cada pedra de oração lançada hoje atinja em cheio a testa dos nossos problemas. Declaramos vitória sobre a depressão, sobre a falta financeira, sobre as enfermidades. Limpa a nossa vida e a nossa linhagem de toda obra do inimigo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.